Meu nome é Alan, sou aluno do segundo ano de Engenharia Mecânica da Faculdade Dom Bosco. Eu vou iniciar a explicação do método de bissecção, falando um pouco sobre o teorema de Bolzano, que consiste em pegar uma função contínua num espaço fechado, onde as suas duas extremidades ela vai ter sinais contrários. E a partir daí, através de fazendo interações, a gente vai calcular um valor aproximado da sua raiz, que no caso seria esse ponto. Como exemplo, vamos iniciar a função de x igual a x menos cosseno dx, adotando o critério de parada com 7 interações. Claro que a gente pode adotar vários outros critérios, mas inicialmente para o vídeo a gente vai adotar esse. Para A, no caso, a gente vai adotar um valor de 0 e para B a gente vai adotar o valor de 1. Como a gente vai iniciar o cálculo do exercício? O primeiro passo, que é importante, é você lembrar que precisa calcular o ponto médio. Ou seja, o que seria o ponto médio? Seria o valor de A mais o valor de B dividido por 2, teria esse valor calculado. No nosso primeiro exemplo, que seria o x1, nós teríamos 0 mais 1 sobre 2, que seria 0,5. Esse valor de 0,5 ele vai ser substituído na função, onde nós teríamos um resultado que é totalmente importante para identificar esses sinais contrários. Ou seja, o valor calculado de 0,5 ele é negativo e o valor calculado de 1, substituído na função, ele é positivo. Identificando esses sinais contrários, a gente teria o início do próximo passo, do próximo cálculo da interação, da segunda interação, no caso que seria o x2. Aí, então, partiríamos do princípio que seria 0,5 a 1. 0,5 mais 1 dividido por 2, a gente encontra um valor de 0,75. 0,75 substituído na função, encontramos um valor positivo, porém, o valor adotado para B do exercício anterior, do cálculo anterior, ele é negativo, então a gente partiria do princípio, o cálculo do terceiro ponto médio, né, que seria o x3, de 0,5 a 0,75, que seria 0,5 mais 0,75 sobre 2 igual a 0,625. Esse processo ele vai se repetindo com o passar das interações, no caso, como a gente adotou as 7 interações. E quanto mais essas interações for acontecendo, mais próximo, mais você terá um valor aproximado do valor da raiz. O próximo método é o método de Newton-Raphson. Como exemplo, eu vou utilizar aqui graficamente representado a função y igual a f de x. Aqui nós temos um ponto de x0 representado no gráfico a função de f de x0. Vamos traçar uma linha tangente a essa função e a partir do ponto de intersecção entre esses dois pontos, a gente vai dar origem ao ponto x1. Através desse ponto x1, a gente vai calcular novamente, repetindo o mesmo processo. Vamos ter o ponto x1, a função f de x1, uma linha tangenciando. A partir da intersecção desses dois pontos, a gente vai estar encontrando o valor de x2. E assim sucessivamente, repetindo o mesmo processo com x2, a gente teria encontrado o ponto de x3, a função de x3, teria uma linha tangenciando e assim sucessivamente.